Bem-vinda, rebelião. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e chegamos finalmente àquele momento tão esperado. Vamos agora comentar os episódios de Andor, segunda temporada, aqui no Diário Rebelde. E a gente vai começar com a crítica geral desses 3 episódios terceiros Viajei, que eu já assisti. Como você pode ver, estamos de dia e esse vídeo está sendo publicado à noite, porque tive a oportunidade de conferir antecipadamente aos episódios de Andor, segunda temporada. No momento que estou gravando esse vídeo, assisti apenas aos 3 primeiros episódios. E é por isso que nós vamos falar sobre eles. À medida que eu for assistindo esses episódios, eu vou fazendo as minhas críticas, né, as minhas análises, meus comentários, para eu viajar junto com vocês nesses episódios. Eu não vou vê-los de vez, tá? O importante que a gente precisa trazer aqui é que assim começamos a nossa cobertura de Andor, e que eu queria trazer logo o momento desses episódios, deles virem nessa pegada, por serem episódios que já começam com um tapa na nossa cara, com a cena do TIE Avenger. Aliás, bem lembrado, João, tô esquecendo aqui. Esse vídeo tem spoilers dos episódios 1 ao 3 de Andor, segunda temporada, tá? Assista por sua própria conta e risco. Talvez, inclusive, esse vídeo esteja sendo publicado durante o segundo episódio? Não sei. Mas, enfim, o ponto é, a gente começa já com um tapa na cara. Pra quem achava que Andor era uma série lenta, pra quem achava que Andor não tinha ritmo, Tony Gilroy disse: ah, é? Tá bom, vou mostrar pra vocês o que é ritmo. E começa com um tapa na nossa cara, com o roubo do TIE Avenger, né? Lá do sistema de CNR, né? da instalação de testes de CNR. Que era uma forma de mostrar, olha só como a série cresceu e como tá com um orçamento grande agora, né? Tá com um orçamento, ó, deste tamanho. Que delícia ver uma produção bem feita de Star Wars, né? E Andor é uma produção muito bem feita de Star Wars. A gente consegue ver o esmero nos detalhes do painel do TIE Avenger, a floresta que a galera de Mayapei, aquele retiro imperial para discutir sobre Gorman e os detalhes, as nuances do casamento da Leida Mothma com o filho do Davos Caldon. Tudo ali é muito feito com cuidado, com muito esmero, com muita atenção, todo o design de produção. Andor é uma série que valoriza os fãs, eu diria, né? Não valoriza nem o universo Star Wars por si só, porque o universo Star Wars já deveria ser valorizado, mas valoriza a gente ao nos presentear com, agora, deu pra entender, filmes semanais. Esses 3 episódios de Andor, esses arcos que a gente vai acompanhar durante essas 4 semanas, são filmes de Star Wars no Disney Plus toda semana. E pra quem é fã de Star Wars, ter um filme por semana de Star Wars é muito bom. Apesar de que pra quem produz conteúdo, e agora falando do meu, né, é muito mais complicado a gente produzir conteúdo de 3 episódios de vez e análises mais detalhadas, né, quando a gente tem que sempre publicar com cuidado, com esmero, com carinho e com tempo também, né, tem que ser algo muito imediato pra gente gerar a conversa. Então pra produção de conteúdo é complicado. Mas pra fã, pra quem ama Star Wars, conferir um filme por semana de Star Wars é um presente. Então agora eu entendi a decisão criativa da Disney de fazer esses 3 episódios corridos, como se fossem um filme sendo publicados, né, uma vez por semana. Apesar de que eu acho que para a discussão e para a série não morrer tão rapidamente, publicar os 3 episódios semanalmente, mais um a cada dia, digamos, um na terça, outro na quarta e um na quinta, ou na segunda, quarta e sexta, seria muito bom para alongar a conversa, sabe? Assim a gente teria muito mais conteúdo, assim a gente teria mais tempo de produção e eu acho que seria benéfico, né? Tanto para fãs quanto para produtores de conteúdo. Mas não tô aqui para levantar o meu. Eu tô aqui para falar como fã do que foi assistir essa montanha russa desses 3 primeiros episódios de Andor, em que a gente viu o Cassian num arco até, eu quero começar falando dele, né? Em que a gente tem ele já na ação, né, já flertando ali com a moça do CNR que tá querendo se juntar à rebelião, mas tá na dúvida porque pode morrer, e ele roubando o TIE Avenger, e depois o conflito dele com a galera trapalhões ali perdida no meio da floresta. Isso pra mim tava sendo quase um atraso, tá? Eu tava um pouco preocupado porque a partir do TIE Avenger o Cassian ficou muito preso, né, e a gente só tem um desenvolvimento disso no 3º episódio, quando ele encontra com seus amigos no planeta que não é Dantooine, por sinal.
É o Minaral, né? É quase água mineral. Água mineral, mas é mineral. E aí eu tava incomodado enquanto eu assistia, porque os núcleos imperiais, né, tanto do Krennic quanto da Dedra, do Sírio, né, casal Cherno e Bill, como também da Mon Mothma no casamento da Leida lá em Chandrila, pra mim tava tudo muito mais interessante, né? E esse núcleo dos rebeldes perrapados da Maya Pei, nem tanto. E aí vai e aparece Yavin. Ai, meu Deus, eles estavam em Yavin o tempo todo. Foi lindo de ver, foi lindo de ver. Eu gritei quando eu assisti, me empolguei pra caramba, porque aquilo fez sentido. O Cassian preso era um atraso de vida pra história dele. Mas, no todo, não era um atraso, porque fazia parte da história, porque era o que precisava acontecer e fez sentido, que é quando ele tá preso ali naquela mata para encontrar os contatos dele, ele acaba dando de cara com os isolados lá da Maya Pei, que é neo-republicana, como a gente conhece lá em Andor, primeira temporada. E quando ele consegue fugir com o TIE Avenger, a gente vê que eles estavam presos na lua de Yavin 4. Isso foi um toque de mestre, uma coisa maravilhosa que Tony Gilroy, você mora no meu coração. Indo para Mon Mothma e para o arco do casamento da Leida, né, a gente tem visto como a Mon tá começando, aliás, começando não, ela tá continuando a fazer concessões pelo que ela acredita, mesmo que essas concessões firam a própria família e amigos dela. Então, eu acho interessante como o Tony Gilroy e a Genevieve O'Reilly, que é a atriz da Mon Mothma, eles estão conduzindo isso para a gente entender os sacrifícios da Mon, né? O que ela tá botando em jogo, o que ela tá perdendo em nome de uma luta. E isso é muito sensível e muito angustiante também para a personagem, né? Particularmente. Eu vejo a Mon Mothma como uma personagem que tá disposta a perder tudo pelo que ela acredita, mas ela tá perdendo tudo a um ponto que ela não queria nem perder. Então você tá vendo ela cedendo pelo casamento da filha, porque ela precisava de financiamento para a rebelião, e era por isso que ela botou a filha para casar com o filho do Davos Caldon, né? Você tem ao mesmo tempo o amigo dela, que é o Tay-Koma, que fez esse arranjo, começando a perder dinheiro e perdendo investimentos e envolvido cada vez mais no imbróglio. E aí vem o Luthen como o cara que resolve, mas o cara que resolve de maneiras que a Mon Mothma nem sempre concorda, para dizer eu vou resolver. Só que a resolução do Luthen é muito mais pesada do que isso. E aí você tem conflitos num casamento que eu tava, confesso, esperando que fosse tipo um casamento vermelho, sabe? Eu tava esperando que ia ter alguma grande reviravolta. E teve, mas uma micro reviravolta, que é no caso do Tay-Koma, né? Ali no terceiro episódio, com a Cinta levando ele pro que a gente já imagina que vai ser, né? A perdição dele, por assim dizer. Mas a gente tem vários pequenos conflitos, né, várias situações ali em volta daquele casamento, com a tensão da Mon tendo que fazer essas concessões. E da Vel também, que estava lá, né, presente no casamento, e enxergando todo aquele tradicionalismo de Chandrila como um atraso, né? É cultural isso, mas eu gosto de ver cotidiano de Star Wars. A gente vai entrar melhor nisso sobre a Dedra e o Sírio. Mas eu gosto de ver o cotidiano de Star Wars e diferentes culturas. E as referências ali no casamento da Leida com a cultura japonesa, com elementos também da cultura chinesa, naquele momento que eles estão caminhando pelas montanhas. E todos os acenos, né, de que é uma cultura independente, é uma cultura que tem sua identidade própria, são muito importantes, né, para Star Wars, para mostrar que mesmo os humanos em Star Wars, eles têm costumes diferentes, eles têm culturas diferentes, credos diferentes, formas de agir e vestir, e isso independe, né, do planeta. Cada planeta tem o seu sistema de governo, tem a sua característica cultural, de religião e etc. E no fim todos se unem na República, no caso agora do Império Galáctico. E aí o que vai uni-los contra o Império Galáctico é justamente essa perda da cultura, essa perda da identidade. Isso que está ocorrendo no Império como um todo, que é o Império pegando, né, e firmando a mão pesada deles pelo desenvolvimento, né, para se estabelecerem como um governo forte, um governo em prol da proteção galáctica. Mas a proteção galáctica vem com a perda da liberdade, com a perda das liberdades individuais. Então a gente vê com Chandrila, a gente vê particularmente uma cultura viva, uma cultura acesa, uma cultura muito presente, mas que em outros planetas isso acaba sendo sufocado.
E é aí que eu quero entrar na questão de Gorman. Gorman vai ser um ponto muito importante, talvez, do próximo arco, né? Eu não assisti ainda, mas eles devem desenvolver isso no próximo arco, porque Gorman é o exemplo que faz com que a Mon Mothma, pelo menos em Star Wars Rebels, conceda para que ela saia do Império foragida, ela sai do Senado, ela foge para fundar efetivamente a rebelião. É toda essa situação, esse imbróglio em Gorman que faz a Mon Mothma tomar a decisão de finalmente largar tudo em nome da Aliança Rebelde. E é o que a gente espera que aconteça, porque quem está comandando isso é justamente o diretor Krennic, querendo fazer com que os políticos e cientistas e imperiais no geral, com que eles entendam a importância do planeta Gorman, não por causa da cultura, não por causa dos seus cidadãos e do que eles representam para o Império, mas sim como seres a serem oprimidos pelo recurso natural que lá está, que não é a aranha. Ele mostra aquela propaganda publicitária ali meio anos 20 das aranhas de Gorman, mas sim o mineral, né, cianita, se não me engano, que eles querem para os reatores de geração de energia. E é a forma que o Krennic encontrou de enganar até mesmo dentro do Império, que tudo está sendo construído para uma independência energética, quando no caso é apenas para fortalecer a construção da Estrela da Morte. Até mesmo dentro do Império, né, calcita, né, que energiza as lentes dos reatores de energia para a independência energética imperial. Mentira da porra! Ele tá enganando todo mundo. Eu achei engraçado até que ele manda um Unlimited Power, né, que é o desejo do Imperador Palpatine, Unlimited Power. É uma clara referência ao episódio 3. A gente vai falar melhor sobre isso nas análises de episódio, tá? Mas tudo ali está envolto no massacre de uma população. Tudo vai acontecer porque eles precisam tirar aquela população dali, eles precisam massacrar o planeta, independente do que vai afetar no núcleo do planeta, para o objetivo de construir a Estrela da Morte. E aí a população de Gorman vai sofrer e vai reagir. E o que eles estão fazendo? Uma propaganda imperial pelo Ministério do Esclarecimento, que é algo muito nazi, muito, não tem nem como disfarçar, não está nem um pouco disfarçado, sabe? É a política imperial mostrando por que eles são os bandidos do rolê, sabe? Os caras vão começar a disseminar notícias e ideias de que a população de Gorman é revoltosa e áspera, e cretina, e cruel, e qualquer coisa que acontecer na população é justificável porque eles são uma ameaça à galáxia. E aí entra a Dedra como essa agente que vê a forma ideal de atuar nisso, mas também não quer fazer parte disso. Olha aí, a gente está vendo uma questão interessante aí da Dedra, independente, né? O Krennic é essa pessoa que quer a Dedra movendo o rolê, e talvez aí estejam os embates que eles vão ter em toda essa questão. Eu falei muito que o Krennic e a Dedra, né, nas minhas notícias sobre Andor, né, que eles iam ter embates, que eles iam bater de frente. E agora eu acho que eles vão bater de frente por conta disso. Porque o Krennic tá indo e ferre-se sem escrúpulos, e a Dedra, não que ela tenha escrúpulos, mas de alguma forma ela tá incomodada ali. E eu acho que isso vai ser mais aprofundado no futuro. Falando agora sobre Dedra e Sírio, né, o casal Cherno e Bill, eu gostei de ver essa dinâmica deles de brincando de casinha, e aí eu trago justamente o que eu falei do cotidiano, né, do cotidiano de Star Wars, da gente ver o dia a dia em Star Wars da população da galáxia, e a gente tá vendo os dois brincando de casinha mesmo, né, arrumando a casa. O Sírio subiu no trabalho, foi promovido, tá no lugar daquele chefe que contratou ele, porque ele é ambicioso, ele é salafrário também, ele tem uma síndrome de pequeno poder, para não dizer pequena outra coisa, e aí ele conseguiu subir lá naquele emprego e conseguiu a Dedra, né, que ele tinha o crush lá, porque ele gosta de de ser segurado. O Sírio gosta ali de um pulso firme, e a Dedra tem esse pulso firme a ponto, né, deles marcarem aquele jantar, aquele almoço, sei lá, com a mãe dele, para ela conhecer a mãe dele, e ela botar pulso na mãe, né, botar pulso na sogra. Você mandou nele até certo ponto, agora você vai limitar aí o seu contato, porque, né, a gente não precisa de você nas nossas vidas. Olha só, rapaz, que lapada. E o Sírio derretido na cama, derretido assim, querendo morrer. Querendo se afundar na própria desgraça. Bom demais, velho, bom demais. Quero ver até onde isso vai, mas eu acho que o Sírio e a Dedra, eles devem se mudar de alguma forma ali pra Gorman, né? Por isso que o Sírio tá em Gorman, nos trailers. A Dedra vai supervisionar toda a questão ali energética, por assim dizer, de Gorman, e eu imagino que eles vão juntos pra lá.
Então por isso que a gente vê o Sírio em vários momentos nas cenas de Gorman, né, nos trailers. E como você pode ver, eu não tô indo tanto no detalhe aqui, né, eu tô fazendo uma análise geral, por isso que é uma crítica dos episódios, mas e agora eu quero trazer um pouco o que eu achei sobre o núcleo da Bix, né, do Wilmon Pack e do Braço. E do B2EMO também, que ali foi o núcleo pra gente ter dor no coração, porque era um núcleo que parecia ser leve, que parecia ser uma história tranquila, e no fim, eu acho que é o núcleo mais pesado desses 3 episódios, porque a gente vê Andor esticando a corda em Star Wars e tornando Star Wars uma história muito mais adulta. A gente vê referências à política anti-imigração, que eu não sei até onde isso tinha sido gravado antes das eleições americanas mais recentes, mas até onde sabemos, ali na Star Wars Celebration Londres, em 2023, Europa, né, eles já tinham filmado várias cenas, só que tiveram que parar por conta da greve dos roteiristas e retomaram logo depois. Então é algo que se tornou até atemporal, independente do que aconteceu nas eleições americanas ou não. E o fato deles estarem mostrando isso, mostra como isso ainda é uma discussão lá dentro dos Estados Unidos e como isso também permeia as histórias de Star Wars. O fato deles serem imigrantes sem visto lá em Minaral e estarem à mercê da fiscalização imperial, sabe? Terem que fugir porque eles são refugiados de Ferrix, né? Eles escaparam da Revolução em Ferrix, também membros da própria Revolução em Ferrix, né? Então a gente tem uma história muito mais madura acerca do Braço, da Bix e do Will. E amadurece de uma maneira também em que a gente vê uma tentativa de... Eu não quero falar essa palavra porque eu não quero que o YouTube desmonetize o vídeo, né? Mas de abuso, sabe? De abuso. A Bix ia ser abusada ali pelo oficial imperial, que começou se querendo pra cima dela, e ela fala que tem marido e tal, que é a justificativa, né, tipo, eu tenho um namorado, eu tenho um marido, é a justificativa que tem que dar pra se sentir mais segura por causa de uma abordagem assim, abusiva e tóxica de um homem, e aí no fim do dia ele tenta definitivamente ela com as mãos, e tudo que ele acha que tem direito, sabe? Isso pra Star Wars é algo muito forte. É muito forte. Toda a cena é muito forte. Toda a cena da Bix também sonhando com o Dr. Gorst, com a tortura que ela sofreu na primeira temporada. São cenas que representam muito o abuso, a ansiedade e a mente de uma pessoa que é abusada, sabe? Isso é muito forte, é muito triste, é muito pesado. E eu fiquei, assim, bem chocado com o fato disso ter sido mostrado em Andor. Mas compreendo que era uma necessidade, porque é o lado mais sujo e cruel do Império, o lado mais sujo e cruel da galáxia, e precisava para que o Cassian, ele percebesse a luta que ele tá, e assim ele vai se tornar essa pessoa que estica mais a corda. Em Rogue One, o Cassian fala que ele era a pessoa que fez de tudo pela rebelião. Sabotou, espionou, matou. Então, por que ele fez tudo isso? Porque ele acreditava que o que ele estava fazendo era certo. Porque ele viu essas coisas acontecerem com ele e com os amigos dele. A morte do Braço, a perda do B2, a tentativa ali de abuso em cima da Bix, as mortes que ele viu, esteve junto, participou até. Tudo isso forma o Cassian para ele ser essa força da rebelião. Então, esse núcleo eu achei que foi o mais pesado desses 3 episódios. E eu acho que Andor esticou a corda, mas no sentido positivo, pra gente ver um lado mais adulto desse momento de Star Wars. Ver um lado mais maduro. E o Tony Gilroy está tomando essas liberdades, porque a primeira temporada foi um sucesso, e na segunda temporada ele disse, se foi um sucesso, então eu vou contar a história do jeito que ela tem que ser contada. E é desse jeito que ela tem que ser contada. É uma história mais madura, é uma história mais séria, é uma história que vai fazer a gente realmente ir numa montanha russa de emoções. Pelo menos é a minha expectativa. E agora verei os próximos 3 episódios do arco seguinte de Andor. Lembrando o seguinte, a gente vai ter cada arco acontecendo, depois temos um pulo de 1 ano e teremos mais um arco. Então a gente viu agora 4 antes da Batalha de Yavin, 4 anos antes da Batalha de Yavin, vimos esse arco, agora teremos um salto temporal para 3 anos antes da Batalha de Yavin e veremos o que aconteceu com todo mundo depois que eles fugiram de Minaral, com a Dedra e o Sírio que devem ter ido para Gorman, com o Luthen e a Kleya que estão começando a se expor ainda mais ali envolvidos, e muito mais referências, inclusive até aos invasores Hakata, de novo uma referência a isso, conexões com o filme do James Mangold da Nova Ordem Jedi, que eu vou trazer para vocês no vídeo de análise, e muitas outras coisas, como por exemplo o Mon Mothma, o Cassian também. Eu tô ansioso para ver até onde isso vai em Andor, temporada
2 e você acompanha a cobertura completa comigo aqui no Diário Rebelde. Espero que você se inscreva no canal e continue comigo, porque Andor promete muito. Neste momento, inclusive, publicando este vídeo, eu estou no Japão, porque estive na Star Wars Celebration Japão e espero que você tenha acompanhado a cobertura também. Que a força esteja com você.